Depois de finalmente aprovar a PEC dos precatórios, o governo federal tem mais um desafio pela frente para viabilizar o Auxílio Brasil ainda este ano. A discussão é se é possível promulgar partes da proposta em que há acordo entre Senado e Câmara dos Deputados. Nós voltamos a Brasília, o Theo Cury é quem traz as informações para a gente. Mais uma vez, bom dia para você, Theo. Obrigado, Nonato, para você e para quem nos acompanha também. A expectativa, porque depois do texto ter sido aprovado em 2 turnos pela Câmara dos Deputados e na semana passada a mesma coisa aconteceu no Senado Federal, houve mudanças no texto, o que obriga o texto a voltar para a Câmara dos Deputados e repetir esse processo, o que faz com que o tempo seja mais longo e o governo tem pressa para viabilizar essa abertura no orçamento de cerca de 50 bilhões de reais para viabilizar o pagamento de R$ 400 mensais do Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família. Na semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse o seguinte: nem mercado, bolsa, dólar, empresários, municípios, credores e muito mais aqueles que precisam do Auxílio Brasil podem esperar uma tramitação de novo de CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, de Comissão Especial e de plenário 2 vezes. É muito normal que textos comuns possam ser promulgados. Por isso, a ideia é de um fatiamento de acordo com a apuração da produtora de Câmara dos Deputados, de Congresso Nacional, Larissa Rodrigues. A expectativa é de um fatiamento para que Câmara e Senado juntem os pontos em comum das 2 casas para que seja promulgado e que não seja necessário repetir todo esse processo novamente, porque isso leva tempo e o governo tem pressa. Por isso, de acordo com essa apuração da Larissa Rodrigues, expectativa de que amanhã aconteça uma reunião para decidir de que maneira será feito esse fatiamento. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que isso é possível, que isso é comum. Então, a ideia é juntar os pontos em comum dos 2 textos, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e o que foi aprovado pelo Senado Federal, para que essa parte seja promulgada. E o que ainda não tem acordo, nem na Câmara dos Deputados e nem no Senado Federal, correria em um outro processo, em um outro projeto. Por isso, a expectativa, o governo acompanha de perto, porque isso é determinante para que seja aberto um espaço fiscal de cerca de 50 bilhões de reais para viabilizar o pagamento dos R$ 400 do Auxílio Brasil, pagamento mensal desse programa assistencial que substitui o Bolsa Família. Obrigado, Theo. A gente segue nesse assunto porque o Gustavo Uribe, nosso analista, está com a gente também nesse domingo. Uribe, o texto da PEC dos precatórios sofreu muita resistência na Câmara, né, até ser aprovado, depois passou com relativa folga no Senado Federal. Agora a proposta precisa ser analisada novamente pelos deputados, que houve alteração no Senado. A expectativa é de uma votação mais tranquila agora na Câmara, Uribe? Bom dia para você. Olha, Nonato, se houver essa votação, porque a expectativa é de que ela fique apenas para o ano que vem. Primeiramente, bom domingo a todos, Leandro, meu colega aqui do lado, e também Nonato e Marcela, que nos acompanha do estúdio. Na Câmara dos Deputados, Arthur Lira já deu o seu recado. Vai deixar para o ano que vem o que não for consenso. E há um temor no Senado Federal de que nem no ano que vem, porque são pontos polêmicos que muitos deputados federais são contrários a eles. Agora, na verdade, Rodrigo Pacheco, na última sexta-feira, já tinha tomado uma decisão. Iria sancionar alguns pontos em comum. O problema, Nonato, é que houve uma pressão muito grande dos partidos de oposição. E aí, na própria noite de sexta-feira, Rodrigo Pacheco decidiu pisar no freio. Ou seja, antes de definir qualquer sanção ou promulgação, nesse caso, ele irá fazer uma reunião com as lideranças partidárias. Essa reunião deve ocorrer amanhã. Para o quê? Para tentar chegar a um acordo. Você tem 2 pontos que são um pouco de consenso para a promulgação. Primeiro, o que estabelece o teto para o pagamento de precatórios. Foi aprovado nas 2 casas. O segundo ponto, que também é um pouquinho de consenso, a questão da revisão do teto de gastos. Hoje o período inflacionário é de janeiro a junho para a correção. Mudaria com a aprovação da PEC dos precatórios de janeiro a dezembro. Qual é a questão principal?
você abre, assim, aquele alívio fiscal do orçamento de mais de 100 bilhões, que permitiria já pagar no dia 10 agora, nessa semana, na sexta-feira, já um Auxílio Brasil de R$ 400. O problema é que nos pontos principais aprovados no Senado, que é você amarrar esse espaço fiscal para gastos sociais, ficaria para depois. E aí está o abacaxi para descascar, viu, Nonato? Porque muitos senadores de oposição ameaçam ir para o Supremo Tribunal Federal caso esse ponto fique para depois, porque isso permitiria ao presidente Jair Bolsonaro o que eles chamam de farra dos gastos, ou seja, um populismo fiscal, dando reajuste para servidores públicos, dando auxílio diesel, que não são exatamente benefícios sociais e ligados à Previdência Social. Por isso, você tem agora um momento em que Rodrigo Pacheco está ponderando, pensando se realmente vale uma promulgação ou não, porque a questão deve ser judicializada. Perfeito. Isso a gente só vai saber amanhã na reunião depois dos líderes. Pois é, queria botar o Leandro Rezende na nossa conversa também. Leandro, bem-vindo, bom dia para você. Pegando como gancho o que disse o Uribe, mesmo que os precatórios avancem no Congresso, tem essa possibilidade de esbarrar no Supremo Tribunal Federal e ficar judicializado, né? Ou não? Tem sim, Nonato. Bom dia para você, para o Uribe, para todo mundo com a gente aqui nesse domingo na CNN. Tem chance, o Uribe mencionou até agora essa possibilidade de ser judicializada a PEC dos precatórios e envolve até uma estratégia, né? A gente está discutindo aqui esse fatiamento que vai ser abordado amanhã na reunião dos líderes, né? Para a gente ver como é que essa proposta vai passar na Câmara dos Deputados. Pelo que eu conversei com líderes também ao longo da semana, a expectativa realmente é baixa de que essa proposta da PEC dos precatórios seja totalmente discutida ainda no que a gente tem de ano legislativo. A gente tem um período muito curto antes do recesso parlamentar e a avaliação que eu colhi é de que não vai dar tempo. Mesmo os líderes do governo com quem eu conversei avaliam de que não vai dar tempo. O que está se preparando, enquanto a Câmara Política discute o que fazer com a PEC dos precatórios, é o modo de questioná-la no Supremo Tribunal Federal. Quem está preparando isso, quem está discutindo essa minuta, né, de uma ação direta de inconstitucionalidade é o Eduardo Gouveia, que é presidente da Comissão de Precatórios da OAB Nacional. O que ele fez? Né? Ao longo da toda a tramitação da PEC dos precatórios, ele foi na Câmara, participou de audiências públicas, foi no Senado também, tentou fazer um lobby ali, só que não teve sucesso. O que ele aponta como vícios ali da PEC dos precatórios, a Câmara não resolveu, o Senado também acabou não resolvendo. Ele tem uma avaliação, Nonato, de que o calote, ele chama de PEC do calote, ele mantém o confisco de patrimônio privado para poder tentar pagar o Auxílio Brasil. Segundo o Eduardo Gouveia me disse, estou olhando aqui exatamente o que a gente conversou, o governo e o Congresso não criaram uma fonte de receita permanente para o Auxílio Brasil e está tentando utilizar recursos de terceiros, no caso os precatórios, para poder pagar a verba fundamental para tantas famílias que precisam do Auxílio Brasil. Então ele avalia de que essa ação, a PEC dos precatórios, vai ser questionada no STF, só que o que ele precisa, né, a OAB precisa, para poder entrar no Supremo Tribunal Federal, é que a política decida como se vai fatiar, se vai promulgar do jeito que veio do Senado para a Câmara. Isso é um tema que ele está ainda acompanhando para saber como questionar no Supremo Tribunal Federal, mas é certo de que isso vai acontecer. Nesse caso, Nonato, ainda há um respaldo, porque a OAB, 29 entidades, 9 centrais sindicais também, todas divulgaram uma nota contra a PEC dos precatórios. Então, aquilo ali foi no dia 25 de novembro, antes do Senado aprovar a medida, já era um indicativo de que, de fato, esse tema vai ser judicializado. Só que o que é preciso, né, é que o Congresso decida exatamente como que vai promulgar essa PEC, como que vai ser esse fatiamento, cenas para a gente acompanhar a partir de amanhã, Nonato. Pois é, impressionante. Quantas opções, quantas nuances aí para um dezembro. Hoje já dia 5, né? Já estamos entrando aí praticamente na segunda semana de dezembro e tem muitas opções para a gente acompanhar e monitorar, tanto na parte política quanto na parte que pode ser judicializada. Obrigado, Leandro. Valeu, Uribe. Até daqui a pouco.